pessoal, sejam todos bem-vindos ao workshop da Seca Valuation. Muito obrigado pela inscrição de vocês. Nosso objetivo aqui é ensinar a como analisar e calcular o valor justo de uma empresa do ponto de vista econômico-financeiro, o valuation, de uma forma prática e direta. E para isso vamos utilizar o exemplo prático da Magazine Luiza. Por que a Magazine Luiza? Primeiro, porque ela é uma empresa cuja ação subiu mais de 16.000% nos últimos 5 anos. Um dos objetivos desse workshop é justamente desvendar o porquê essa ação subiu tanto. Além disso, como toda SA aberta, ela é obrigada a divulgar suas informações financeiras trimestralmente, que estão disponíveis no site do RI. E nesse workshop, pessoal, a gente vai dividir a programação em 3 dias. No primeiro dia, vamos realizar a análise histórica, projeção de resultados e coleta de informações macroeconômicas e da empresa no site do RI. No segundo dia, vamos aprender a calcular o WACC, a taxa de desconto. E no terceiro dia, vamos calcular o valor justo da ação pela metodologia do Discounted Cash Flow. O Discounted Cash Flow, também chamado de Income Approach, é a metodologia mais utilizada mundialmente. Basicamente, ela consiste no valor presente do fluxo de caixa descontado. E para isso, vamos ter que projetar o DRE, balanço e fluxo de caixa. É a metodologia mais completa porque ela permite sensibilizar algumas variáveis na avaliação e é essa metodologia que iremos utilizar na avaliação da Magazine Luiza. Além disso, há o Market Approach, que é uma metodologia mais simples e rápida e basicamente é através da análise de múltiplos como EV/EBITDA e preço-lucro. Geralmente ela é utilizada para respaldar a primeira metodologia. E por fim, há o Asset Approach, que é uma metodologia mais utilizada para empresas startup que estão no início da operação ou empresas que não têm mais operação. Como não é o caso da Magazine Luiza, vamos optar pela primeira metodologia, o Income Approach. Então vamos embora, pessoal. Primeiro você procura por Magazine Luiza RI no Google, clica em Informações Financeiras, Planilha de Resultado e faz o download do arquivo. No arquivo baixado, vamos utilizar 3 abas, a aba de DRE consolidado, balanço patrimonial e receitas e lojas por canal. Então eu vou movê-las para um arquivo novo. Agora eu criei uma aba de projeções na mesma planilha, pessoal, para puxar as informações e começar a fazer a nossa análise, a nossa projeção. Então eu vou começar linkando o demonstrativo de resultado da aba DRE original. Os valores que eu estou puxando de uma outra aba, eu estou pintando de vermelho. É uma boa prática de modelagem para você identificar quais valores que estão vindo de outra aba. E as abas totalizadoras, como EBITDA, EBIT, EBT, lucro líquido, eu estou somando e fazendo a conta. Reparem que para efeitos didáticos eu simplifiquei a estrutura de despesas, juntando todas as despesas da linha 15, despesas gerais, administrativas e outras, exceto as despesas com vendas, que é bastante relevante no DRE. Além disso, eu fiz um check do lucro líquido, da última linha do DRE, justamente para ver se está batendo com a nossa fonte de informação. Reparem que além da aba DRE e BP, nós puxamos também a aba Receita e Lojas por Canal, que oferece um maior detalhamento da receita. Então eu também vou linkar essa informação para o nosso DRE. Agora eu tenho uma abertura maior da minha linha de receita, pessoal. Então reparem que eu estou puxando da aba Receita e Lojas por Canal e minha linha de receita bruta não está mais puxando da linha do DRE e sim é uma somatória dessas linhas de receita. Reparem também que o meu check do lucro líquido continua batendo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o balanço patrimonial logo abaixo do DRE, pessoal. Reparem que assim como o DRE, as informações que estão vindo de outra aba estão com a cor vermelha escura. E além disso, as linhas totalizadoras como ativo circulante, ativo não circulante e total do ativo estão com fórmula de soma. Fiz a mesma coisa para o passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido e por fim eu fiz um check para ver se o passivo está batendo com o ativo. Agora que a gente tem as informações históricas compiladas, pessoal, a gente pode começar a analisar o desempenho histórico. Uma coisa que chama a atenção logo de cara é que o EBITDA ele praticamente triplicou de 2014 até 2019. Um dos motivos para isso é o aumento da margem. Reparem que aqui a margem EBITDA, que é o EBITDA dividido pela receita líquida, foi de 6% para 9%, ou seja, um crescimento de 2,7 pontos percentuais. E da onde veio esse crescimento de margem EBITDA? Parte dela veio do ganho da margem bruta. Reparem que a margem bruta saiu de 27,5 para 27,9. E onde está os outros 2,3 pontos percentuais? Muito provavelmente estão nas despesas com vendas gerais e administrativas. Então eu fiz aqui também uma análise vertical, sempre com relação à receita líquida, para a gente poder comparar esses percentuais. E realmente, a gente teve um ganho de 0,5% nas despesas com vendas e principalmente de 1,8% nas despesas gerais e administrativas. Ou seja, o ganho de margem dela veio dessas 3 linhas, em especial a linha de despesas gerais e administrativas.
Esse ganho de produtividade na margem, pessoal, pode parecer um pouco baixo. Você pensa, pô, só 3 pontos percentuais, mas você tem que lembrar que a margem EBITDA do business não é muito alta, é 6%. Ou seja, 3 pontos percentuais equivale a 50% da margem. Agora, não foi apenas o aumento da margem que explica o EBITDA ter crescido tanto. Além disso, ela teve um crescimento muito expressivo da receita. Reparem que em 2015 a receita bruta caiu 9%, depois ela subiu 8%, 26%, 32% e 29%. Ou seja, esse crescimento em juros compostos é muito significativo. Ele totalizou 112% nesse período, pessoal. E se a gente analisar linha a linha, a gente percebe o seguinte, que a linha que mais cresceu foi a linha de e-commerce. Reparem, ela saiu da casa de aproximadamente 2 bilhões para 9 bilhões. Então ela está praticamente no mesmo nível de faturamento das lojas convencionais. Então, pessoal, a gente começa a entender um pouco por que a ação da Magazine Luiza cresceu tanto nos últimos anos. Como a gente mencionou no começo do workshop, pela metodologia do Income Approach, o valor justo de uma empresa e de uma ação nada mais é do que o valor presente do fluxo de caixa futuro da empresa. Imagina um analista em 2014, 2015 vendo esses números. A receita caindo, o EBITDA caindo. Muito provavelmente a projeção dele não era das mais otimistas. Entretanto, a partir de 2015, quando o e-commerce começou a bombar, que a margem da empresa começou a crescer, tanto ele como o mercado começaram a projetar números mais otimistas. Por consequência, o VPL e o valor justo da empresa aumentaram. Então, o preço de mercado começou a seguir esse valor justo que o mercado estava esperando. Por quê? Porque como essa receita estava começando a crescer, a expectativa de geração de caixa futura começou a aumentar também. O passado não importa. O que importa é a geração de caixa futura. A gente vai começar a projetar o DRE, o balanço e fluxo de caixa, e aí vamos começar a analisar o impacto do crescimento no preço da ação. Para a projeção, pessoal, a gente vai precisar de alguns dados macroeconômicos. Então, vamos procurar por Banco Central Expectativa no Google. A gente vai procurar pelo PIB total, a média, periodicidade anual, e a data do início e final da série a gente vai colocar 31/12 de 2019, que é a data base da nossa avaliação. E o período que a gente quer a projeção é de 2019 até o último ano de 2026. É só gerar o Excel. Além disso, a gente vai procurar pela expectativa de inflação dos próximos anos, o IPCA, um cálculo médio, periodicidade anual, o mesmo período e o mesmo período de projeção. Voltando no modelo, pessoal, eu criei mais uma aba chamada Premissas, onde nós vamos projetar o DRE, balanço e fluxo de caixa. Reparem que na parte superior eu imputei os crescimentos esperados do PIB e do IPCA do Banco Central e a partir do último ano que eles tinham disponível, eu deixei a variável flat até o final da projeção. Geralmente uma projeção é aconselhável utilizar um horizonte de 10 anos, pessoal. Então, considerando que nossa database é 2019, vamos esticar ela até 2029. Começando pela projeção da receita bruta, pessoal, eu vou criar uma fórmula aqui que é basicamente a receita do ano anterior vezes 1 mais um percentual que eu colocar na linha imediatamente abaixo. E eu vou esticar essa projeção até 2029 e reproduzir isso para as demais linhas. Dessa forma, se eu imputar 10%, pessoal, a receita vai crescer 10%. Agora, qual a taxa de crescimento que a gente vai colocar aqui em lojas convencionais? Numa visão conservadora, o mercado utiliza como proxy, muitas vezes no varejo, um crescimento baseado em PIB e inflação. E é por isso que nós puxamos essa informação, além de ser necessária para a taxa de desconto posteriormente. Reparem que, nos últimos anos, essa linha de lojas convencionais teve um crescimento maior que PIB e inflação, que vai totalizar algo em torno de 6%. Entretanto, vamos adotar uma postura um pouco mais conservadora em lojas convencionais, porque provavelmente em lojas virtuais e e-commerce a gente vai ter que puxar um pouco essa projeção. Então, dessa forma, eu vou compor esse crescimento como sendo 1 mais PIB multiplicado por 1 mais IPCA. Pressupondo o quê, pessoal? Que vai ter um crescimento real igual ao PIB, mais um reajuste de preço igual à inflação. Dessa forma, eu vou esticar esse crescimento até o ano de 2029. E qual a taxa de crescimento que a gente vai utilizar para lojas virtuais e e-commerce, pessoal? Tem muitos estudos de mercado que defendem que esse setor deve continuar crescendo a taxas significativas, tanto no mundo e principalmente no Brasil, onde o acesso à internet ainda é muito restrito. Além disso, a Magazine Luiza está bem posicionada no mercado porque ela tem um poder de distribuição muito forte, possibilitando ela, eventualmente, a capturar grande parte desse crescimento. Então aqui, pessoal, eu vou utilizar uma média dos últimos 3 anos e eu vou manter essa média até o penúltimo ano.
E no último ano, para ficar um pouco mais conservador, eu vou crescer com PIB mais inflação. Ainda é uma taxa de crescimento agressiva, entretanto, que nem eu disse no começo do workshop, o Income Approach nos permite a utilização da sensibilidade de algumas variáveis. E nesse caso, a gente vai sensibilizar o nosso modelo baseado no crescimento dessas duas principais linhas da Magazine Luiza. E para a linha de outras receitas, eu vou utilizar a mesma mecânica de PIB mais inflação para todo o período projetado, dado que não é uma linha muito significativa no nosso DRE. Para a linha de deduções, nós vamos puxar do DRE e vamos calcular esse percentual com relação à receita bruta. Dessa forma, para a nossa projeção, a gente vai tirar uma média dos últimos 3 anos e vai manter ela flat até o último ano. E assim vamos multiplicar esse percentual com relação à receita bruta projetada. Para o CMV, a gente vai aplicar a mesma lógica, tá, pessoal? Vamos calcular aqui o percentual com relação à receita líquida, que agora a gente já tem com o fechamento da receita bruta e as deduções. Vamos calcular uma média dos últimos anos e manter ela flat até o final do período de projeção. E vamos multiplicar esse percentual pela receita líquida. Para as despesas com venda, pessoal, a gente vai usar a mesma lógica do CMV, basicamente o percentual com relação à receita líquida. Entretanto, a gente observou que o ganho de margem foi em função da queda do percentual da despesa com venda com relação à receita líquida, ou seja, a empresa está ganhando um pouco de eficiência nesse caso. Então, para cá, a gente vai utilizar só o do último ano. Então, a gente vai esticar esse percentual do último ano para o resto da projeção e multiplicar esse percentual com relação à receita líquida. E para as despesas gerais administrativas, a gente vai usar exatamente a mesma lógica. Para a projeção da depreciação e amortização, reparem que no DRE original a Magalu não fornece essa abertura, porque se ela fornecesse, a gente ia projetar a depreciação em função do imobilizado e a amortização a gente ia projetar em cima do intangível. Como ela não fornece essa abertura, a gente vai juntar os dois. Então, nessa linha eu tenho a soma do imobilizado e do intangível, e aqui eu tenho a despesa de depreciação e amortização. Logo abaixo, eu vou calcular o percentual da despesa de depreciação e amortização pelo saldo do imobilizado mais intangível. Assim, eu vou manter esse percentual flat daqui para frente, e eu vou calcular essa despesa de depreciação e amortização como sendo o percentual calculado histórico, multiplicado pelo saldo do imobilizado intangível do período anterior. E o meu saldo do imobilizado, pessoal, vai ser igual ao quê? Igual ao saldo do período anterior, mais a depreciação, que vai reduzir esse saldo do imobilizado. Entretanto, reparem que dessa forma, o saldo do imobilizado e do intangível vai caindo, porque eu não tenho uma reposição desse imobilizado e desse intangível. Logo, a gente tem que adicionar uma linha de CAPEX. E quanto vai ser o meu CAPEX? Ele vai ser igual à despesa de depreciação e amortização do último período. Qual que é o conceito por trás disso? Dessa forma, eu estou imaginando que conforme esse imobilizado ele vai sendo depreciado, a gente vai repondo esse imobilizado a ponto de manter o mesmo nível de imobilizado e intangível. E além disso, eu vou somar esse CAPEX ao saldo do imobilizado. Dessa forma, o meu saldo do imobilizado vai ser igual ao saldo anterior menos a depreciação mais o CAPEX de reposição. Dessa forma, pessoal, percebam que a gente já preencheu o DRE quase inteiro. O que falta? Agora falta o imposto de renda, que vai ser em função do EBT. Para o cálculo do imposto, pessoal, a gente vai usar uma alíquota de 34% e a gente vai puxar os valores do EBT. Dessa forma, a gente vai fazer o produto entre o EBT e 34%. E por fim, a gente vai linkar esse valor do imposto de renda aqui no nosso DRE. Dessa forma, pessoal, a gente conseguiu projetar o nosso DRE. Reparem que no último ano a receita cresce 6% e a margem bruta e EBITDA permanecem constantes durante toda a projeção. Como é um Free Cash Flow to Firm, a gente não precisa projetar o resultado financeiro. Agora, pessoal, vamos projetar o balanço. Para projetar o balanço, pessoal, a gente precisa projetar o capital de giro. E para isso, a gente vai usar a fórmula do prazo médio. Aqui eu puxei o saldo das contas do capital de giro do balanço. E para isso eu vou usar a fórmula do prazo médio, que é basicamente o saldo dividido pelo driver vezes 360. O saldo do contas a receber da Magalu vai ser igual ao saldo de contas a receber dividido pelo driver, que no caso é receita líquida, vezes 360. Dessa forma, nós calculamos o prazo médio de todas as contas do capital de giro, pessoal. E para projetar as contas de capital de giro, a gente vai calcular a média histórica dos prazos e esticar eles até o final da projeção.
Então, a partir do momento que eu tenho o prazo médio estimado aqui, pessoal, é só eu usar a mesma fórmula para calcular o saldo, isolando o saldo da fórmula. Então, o saldo vai ser igual ao prazo médio vezes o driver, dividido por 360. Por exemplo, o saldo de contas a receber projetado vai ser igual ao prazo médio de contas a receber, que é 40 dias, multiplicado pela receita líquida, dividido por 360. E as outras contas, pessoal, a gente vai utilizar os mesmos drivers que a gente utilizou para calcular o prazo médio. Então, eu vou começar linkando aqui as contas de capital de giro, o imobilizado, que a gente já calculou quando calculou a depreciação, o caixa, que vai ser igual o caixa do período anterior mais a geração de caixa do meu fluxo de caixa, o meu lucro acumulado, que vai ser igual ao lucro acumulado do período anterior mais o lucro do DRE, e todos os outros saldos eu vou deixar flat porque são ativos e passivos não operacionais. Reparem que dessa forma o meu check está batendo, ou seja, o meu passivo é igual ao saldo do ativo em todo o período de projeção. E por fim, no fluxo de caixa, pessoal, a gente puxa o EBIT da linha do DRE, a depreciação a gente devolve ela, porque ela não tem impacto caixa, puxamos os impostos e a variação do capital de giro que a gente já calculou na aba de premissas. Por fim, a gente desconta também o CAPEX no fluxo de caixa de investimento, totalizando assim o fluxo de caixa livre na última linha. Dessa forma, pessoal, a gente conseguiu projetar todas as linhas do DRE, do balanço e do fluxo de caixa. Alguns conceitos foram passados um pouco rápido e de forma simplificada em benefício do tempo, porém essa planilha vai ficar disponível para download para vocês. Na próxima aula, a gente vai aprender a calcular a taxa de desconto para trazer esse fluxo de caixa a valor presente. E na terceira aula, a gente vai calcular o valor justo da empresa e, por consequência, da ação. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!